o galo cantou 3 vezes e Pedro chorou. Chorou porque lembrou o que Jesus tinha falado para ele. A consequência é assim. A pessoa chora quando cai em contradição. A pessoa... Aí, galera, mais um momento, tamo junto nessa aí. Mais um momento de uma live, mais um vídeo e da palavra de Deus, né? Acredito que a palavra de Deus é o melhor livro do mundo, onde você vem aprender, onde você vem falar de Jesus e falar de Deus e descobrir toda a história deles, o que eles faziam, aonde que eles estavam, por que eles pregavam, por que eles curavam, qual é o dom que ele tinha. Isso é muito bom. É gratificante a gente saber a história de Cristo, a história dos discípulos, dos profetas, porque a gente também pode ser um profeta aqui na Terra. A gente pode ser também um mensageiro de Jesus. A gente pode ser o que Deus achar que a gente vai ser. A gente pode ser. Mas Deus ele não força ninguém a nada. Não força. Então aqui hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai estar falando da palavra de Deus, como a gente sempre tem falado todos os dias, né? E hoje eu queria falar sobre Pedro. Pedro era um discípulo de Jesus. Um discípulo e o único que andou sobre as águas. Pedro, ele era referenciado, porque teve a honra, teve a chance de andar sobre as águas. Dos 11 discípulos, nenhum teve essa chance, mas Pedro, ele teve essa chance. Jesus concedeu que ele andasse sobre as águas, concedeu, e ele andou porque ele tinha fé, foi por isso que ele andou. Então a fé, sabemos que ela é muito importante para a gente ter. Tudo que fizemos, temos que fazer com fé. E Pedro, aqui vocês vão entender um pouco da história de Pedro. Porque ele chega a certo ponto, ele fica com medo. O medo é tanto que ele perde a fé e se esconde no meio do povo. Porque ali, os sacerdotes, aqueles que não gostavam de Jesus, estavam à procura de Jesus e também dos discípulos. Eles queriam, se você for começar a viajar na Bíblia, eles queriam prender todos que falavam de Cristo. Eles odiavam Cristo, porque Cristo fazia cura, Cristo era um homem bom, Cristo fazia um milagre. E eles, líderes, não faziam nada, simplesmente controlava o povo, tanto o governo quanto quem estava no poder. Então aqui vemos que Pedro, ele foge, e Pedro, ele é visto por pessoas ali no pátio, e as pessoas mencionam que ele era um seguidor de Jesus. E Jesus fala também que Pedro vai negar ele 3 vezes. E Pedro, não vou negar, Senhor, que você é muito bom, você é meu amigo, Jesus sempre estou com você. E Jesus fala, não, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta, você vai negar. E Pedro não achou que ia negar, não deu muita moral, porque Jesus falava, porque Pedro estava com muito medo. Pedro era medroso. Foi por isso que ele negou a Cristo. Então aqui, a gente vamos ver que Pedro se esconde. E 3 empregadas encontram ele. Não tem como se esconder da verdade. Não tem como se esconder a sua descendência, a sua origem. Sempre tem alguém vendo, observando você. Essa é uma verdade e é uma realidade. Então aqui, a gente vai estar falando hoje também, que é muito importante, que o galo cantou. O galo cantou 3 vezes e Pedro chorou. Chorou porque lembrou o que Jesus tinha falado para ele. A consequência é assim. A pessoa chora quando cai em contradição. A pessoa chora quando comete algo. Mas Jesus tinha avisado a ele. Então o tema aqui hoje é Pedro nega Jesus. Olha que tema forte, hein? Negar Cristo, negar Jesus. Pedro negou. E quantas pessoas negam Cristo sem ser Pedro? Milhões de pessoas todo dia negam Cristo quando não vai para a igreja, quando vai para uma balada, esquece dos seus compromissos. Está negando a Cristo. Está negando a Cristo.
De certas formas, o negar a Cristo é várias formas. Não é só uma só, não. Não é só você falar da boca da fora que está negando, não. Não. As atitudes mostram quando você nega a Cristo de certas formas. É a palavra de Deus. Então, o tema aqui hoje é Pedro nega Jesus. Lucas capítulo 22, do versículo 54 ao versículo 62. Muito versículo, né? É muito versículo da palavra de Deus. Então vamos lá. Eles prenderam Jesus e os levaram até a casa do grande sacerdote, como eu tinha falado, né? E Pedro e os seguintes seguia de longe. Ele ficava de longe só observando Jesus, porque ele tinha sido preso. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com o que estava em volta do fogo. Ele sentou ali para se despistar. Essa é uma verdade, uma realidade. Para se despistar. Uma das empregadas ouviu, sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse. Então, já vimos que alguém reconheceu Pedro. Porque Pedro andava com Jesus. Então Pedro, por mais que ele se escondia em algum lugar, alguém acharia ele. E essa empregada, ela achou ele. Então quando ela avistou ele, ela falou com ele. Olha o que ela disse. Este homem também estava com Jesus. Ela afirmou isso. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem conheço esse homem. Então já vimos que Pedro negou a Cristo pela primeira vez. Andou sobre as águas, era um discípulo de Jesus, sempre esteve com Jesus todos os dias. E fala que nem conheço ele. Cara, que vergonha! Que vergonha para um discípulo chegar a esse ponto, porque estava com medo. Estava com medo e não confiou na caminhada com Deus. O medo faz fazer isso, você se entregar e temer. Olha só. Mas Pedro negou dizendo, mulher, eu nem conheço esse homem. Por pouco tempo depois, um homem ouviu ali e disse, você também é um deles. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu. Então já vimos que 2 vezes Pedro já tinha negado a Cristo. Já tinha negado a Jesus. Por mais que ele tinha tanto tempo com Cristo, o medo era tanto que ele queria negar. Ele não queria parar de negar. Ele não queria ser preso. Ele não queria ser morto como Jesus. Porque se ele descobrisse que era um seguidor de Jesus, eles prendiam. Eles o matavam. Então, aqui vimos que era mais fácil ele negar a Cristo do que ele falar que era de Jesus. O medo fez isso. Olha só. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu. Você estava no mesmo com ele. Você estava mesmo com ele. Porque também é Galileu. Mas Pedro respondeu, homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Tá vendo? Na terceira vez que ele falou, o galo cantou. O galo cantou e ele lembrou das palavras de Jesus. Cara, o que saía da boca de Jesus, tudo ele sabia. Ele sabia o que você pensava, o que você falava. Não tinha como enganar Jesus. Mas mesmo assim, Pedro, ele achou que poderia enganar Jesus. E não enganou. E por isso que ele chorou. Ele chorou. Olha só. O galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E a palavra de Deus, ela foi concretizada. Foi concretizada conforme está aqui as palavras. Negou Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Olha só. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele chorou porque Jesus tinha falado para ele, você vai me negar. Você poderia falar qualquer coisa para Cristo. Cristo sabia.
porque ele veio para um só propósito. A palavra de Deus, ela menciona que Cristo veio para morrer por todos nós. Não tinha como ele se livrar da morte, porque ele vem para livrar nós da escravidão, dos pecados, das trevas. Então não tinha como ele escapar. Ele viria morrer. De certa forma, ele viria morrer. Como a palavra de Deus, ela sempre menciona. Tudo isso precisa acontecer. Porque se não acontecesse, não seria bíblico. Então, tudo que é bíblico, tudo que acontece, é palavra de Jesus e é palavra de Deus. Para vocês verem. Então vimos que um homem que andou sobre as águas, um homem que esteve com Jesus por muitos anos, um homem que aprendeu sobre espantar demônio, amor, paz, alegria, curar, negou a Cristo. Agora vimos porque o homem é falha. Por que o homem ele é falha? Porque ele não consegue carregar certo peso. O medo faz ele se entregar. Viu? Então nessa época aqui, é uma época que se você for olhar a época de hoje, não é diferente não. Essa palavra de Deus é a palavra muito viva. Ela é viva. Então, o que aconteceu antes, acontece agora também. E no futuro vai acontecer também. Até o dia do juízo final. Tudo se concretizar e Jesus vir arrebatar o seu povo. Levar para o céu. Então, as coisas que vem acontecendo não é novidade não. Acontece uma coisa que para muitos é relevante. Para mim não é não. O que você pode esperar desse mundo? Você pode esperar qualquer coisa, mas você não pode perder a sua paz por causa dos outros. Você não pode perder a salvação por causa dos outros. Quem muda as pessoas é Jesus, não é eu e não é você. Temos que focar em Cristo, porque a salvação ela está em jogo. O que você faz, você vai perder no ponto. A gente temos que ganhar crédito, ganhar ponto com Cristo, não perder ponto ficando com raiva, bravo, embirrado. Isso aí só vai te afastar da presença de Deus. O que acontece hoje, não foque no que acontece hoje. Foque em Jesus Cristo, porque é Ele que salva, não são as pessoas que estão aqui. Tem que tomar cuidado e ficar atento. Às vezes você perde a salvação porque você vê um irmão cometendo algo, um pastor, um cantor, ou alguém que está na televisão, na internet, fazendo algo ofendendo a Cristo. Não pode se doer. Não é que você está negando a Cristo, não. Se você começar a se doer, você vai perder a sua paz. Porque Jesus, ele vem para essas pessoas aí, doentes. É isso que você tem que ter consciência. Não podemos criar um mundo de contendas e inimizades. Temos que ser sábios e inteligentes. Da mesma forma que um dia eu não era de Cristo, e um dia eu fui para Cristo, demorou 26 anos. Então a consciência, de pouquinho em pouquinho, a pessoa vai para Cristo. Por mais que ela baderna na internet, na televisão, um dia ela retorna à casa do Pai. Nunca é tarde, porque Jesus, ele não força ninguém. Tudo tem o seu tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então que Deus abençoe todos vocês. O momento é TNJ. Estamos junto nessa. Falou e um forte abraço. É nóis.